Olá, gestor! Eu sou o Ricardo Farias e essa live é um aquecimento para o nosso workshop de segurança da informação que irá ocorrer entre os dias 13 e 19 de setembro. E eu quero reforçar com você que o nosso objetivo nesta live e no workshop é poder te ajudar a que você possa garantir a segurança da informação na sua empresa em até 3 meses. O tema da live de hoje, gestor, é um tema que está sendo bastante falado, bastante discutido, e eu gostaria de trazer para vocês com uma nova ótica. Uma ótica para você, gestor de TI, refletir e pensar, sobre como você deve agir a partir de agora. De uma forma simples, estamos falando de qual tema? Do ataque de ransomware. Não é algo novo. É algo que já vem sendo discutido há pelo menos 4 ou 5 anos. Grandes empresas já foram vítimas, mas recentemente, há poucas semanas atrás, uma grande rede de lojas foi vítima e, por causa disso, esse ataque saiu na mídia nacional, foi bastante falado nas redes sociais. Então, por que esse ataque está na mídia? Porque ele aconteceu, ele foi bastante falado, é um bom momento para você, gestor de TI, certo? De poder falar sobre segurança da informação na sua organização. Você tem que entender que esta é uma grande oportunidade para você, gestor de TI, certo? Com certeza, a sua organização, as pessoas da sua organização, os líderes dela, ficaram sabendo do que houve. Ficaram sabendo do ataque, ficaram sabendo do dano desse ataque, E não só deste ataque, acabaram sabendo de outros também, de outras consequências. Algumas empresas a quem a gente presta consultoria, até em outras áreas, nos procuraram e perguntaram: e se fosse com a gente, Ricardo, o que iria acontecer? A gente está seguro? Isso eu estou te falando, donos de empresas estão começando a se preocupar. Então, você, gestor de TI, tem que entender que esse é um momento, essa explosão na mídia pode ser usada a favor de você, para que você consiga vender a importância da segurança da informação internamente. Você sabe que para que você possa garantir a segurança da informação, vai ser necessário que a empresa entenda a importância dela e que ela consiga, conversar com você na mesma linha e vocês consigam construir um plano para garantir essa segurança da informação. Então, esse é um bom momento. Eu preciso que você entenda também, gestor de TI, e você tem que comunicar isso internamente na sua organização, o quê? Não existe 100% de segurança. Eu falo bastante sobre isso em outras lives, nos vídeos curtos que a gente publica, certo? Eu deixo isso bastante claro. Não existe como você prover 100% de segurança. Você vai tentar prover o máximo possível de segurança. Então, o que tem que estar claro para você aqui? Por mais que você faça tudo, você não tem como evitar, você não tem como bater o martelo e dizer assim: estamos 100% seguros que não vamos ser vítimas de um ataque de ransomware. E isso não vai acontecer aqui na empresa. Se o dono da sua empresa te perguntar: existe a possibilidade de acontecer aqui? Você tem que dizer: existe a possibilidade de acontecer aqui, sim. O grande ponto é o que você está fazendo para evitar o máximo possível que isso aconteça e o quanto você está preparado para reagir caso isso aconteça. Ok? Então, você precisa estar ciente que não tem como evitar 100% que esse tipo de ataque aconteça com você, ok? E aqui nós não vamos falar nenhuma fórmula milagrosa, não vamos falar de nenhuma ferramenta, nenhuma tecnologia específica para dizer que se você implantar, você vai estar seguro. Eu imagino que você já sabe quais são os itens básicos que você tem que fazer para alcançar um nível adequado de segurança em relação a esse assunto. Nós vamos falar um pouco além e principalmente a nível de o que você, gestor de TI, tem que fazer para o quê? Para usar desse momento da melhor maneira. Eu costumo falar o seguinte, você conseguiria chamar seu chefe agora para uma conversa franca, não esperando que ele venha te perguntar
sobre e se o ransomware acontecesse aqui, né, esse ataque de ransomware, ele viesse e acontecesse na minha empresa. Então, você fazer o contrário, você procurar a sua gestão e ter uma conversa franca com ele e dizer, né, chefe, né, o líder, diretor, eu estou preocupado. Né? Aconteceram N casos, é só você procurar as estatísticas, né, procurar na mídia quantos aconteceram. Estou preocupado caso aconteça esse problema aqui na minha empresa. Né? Se acontecer, né, você saberia dizer, né, o tamanho do estrago, o tamanho do dano, né, como iria desenrolar dentro da empresa, né? Você conseguiria descrever o que está sendo feito, mas o que está faltando de ser feito. Né? Você conseguiria até descrever para ele da seguinte forma: caso aconteça aqui, certo? Desta forma, esse ataque, eu conseguiria me recuperar em 7 dias, por exemplo. Eu conseguiria me recuperar em 2 dias, né? Ou 15 dias. Eu sei dizer, com o que eu tenho hoje aqui nas minhas mãos de ferramenta, talvez a única alternativa seja pagar o resgate. Né? Então, você tem que estar preparado para ter essa conversa. Né? Quando você estiver preparado para ter essa conversa com todas essas informações na mão, você vai transformar este momento em uma verdadeira oportunidade para que você possa garantir a segurança da informação na sua organização. Eu quero dar um exemplo de um caso que aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Foi no início da pandemia. No início da pandemia, eu recebi um contato de uma empresa, né, que havia sido vítima de um ataque de ransomware. Eles já tinham até contratado uma outra empresa e a empresa já estava fazendo um processo de tentativa de recuperação, de restabelecer os sistemas. Né, e estava andando um pouco devagar, mas eles já estavam indo nessa parte técnica. E a empresa queria se proteger da forma adequada, pensando no futuro. Né? Então eles me contrataram para que a gente fizesse uma avaliação. A gente foi lá avaliar. E um dos itens que a direção falou muito foi: a culpa é do gestor de TI. Né? Eles queriam demitir o gestor de TI, era um interesse que eles tinham, cancelar o contrato desse gestor de TI e contratar uma nova pessoa. Né? E até tinham me pedido: não, você define o perfil, você organiza tudo, certo? Só que eles tinham receio de quê? Eles diziam assim: nós não temos a chave da TI para poder demitir essa pessoa. Então a gente precisa de alguém que dê segurança para a gente fazer esse processo. Eu falei: tudo bem, vamos fazer uma análise, né, de tudo que ocorreu, certo? Meu papel aqui é prevenção, é isso que você quer agora. Né? Você quer, a partir desse momento, se prevenir para que esse problema não volte a ocorrer. Ou caso ele ocorra, como eu falei no começo da live, não tem como você dizer e garantir que está 100% protegido, né? Você tem um plano B, né? Você tem um plano de ações para você poder agir. E eu comecei meu trabalho. A gente fez toda a análise forense, né, para descobrir como veio a invasão. A gente avaliou, foram alguns dias de análise, né, foi algo bem trabalhoso, bem específico. A sorte é que eles tinham todos os logs habilitados, né, então a gente teve acesso aos logs das máquinas, né, e a gente conseguiu fazer toda essa análise. E ao final, né, eu acabei tendo que interagir bastante com o atual gestor de TI. E ele me pareceu ser uma pessoa muito boa. Né? Ele me pareceu ser uma pessoa franca, uma pessoa objetiva e uma pessoa que estava fazendo muita coisa boa ali dentro. Né? E quando eu percebi, né, como estava sendo feito o trabalho, eu sinceramente gostei, né, do trabalho dele. E eu pensei: essas coisas acontecem, essas falhas acontecem. Né? Eu vou tentar entender um pouco mais de fato aí como é que foi todo o processo. Né? E descobrimos como é que foi o método de invasão. Tinha sido por um compartilhamento remoto, de uma máquina acessando remotamente a organização. Né? E quando eu apresentei para o gestor de TI, ele falou: eu já imaginava, eu não tinha a certeza e a prova. Aí ele falou: eu já imaginava e eu te digo, Ricardo, eu me antecipei a esse problema. E ali ele me mostrou, né, um e-mail enviado e ele me mostrou um ofício,
né, que ele tinha entregue na diretoria. Quando a empresa resolveu trabalhar home office, mandaram ele colocar todo mundo em home office, mais de 300 pessoas, ele alertou do problema. E ele disse, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho como garantir, né? E ele listou, e ele botou aquela palavra, ataque de ransomware. Né? E botou até exemplos, né, de ataques de ransomware que tinham ocorrido e que tinham sido, né, originados de acesso remotos por máquinas infectadas. Então, estava claro ali, estava tudo descrito e ele tinha previsto o problema, né? E ele tinha feito um bom papel, como eu falei, eu estava gostando do trabalho dele, né? Quando você vai a fundo, você começa a entender, você começa a ver que a pessoa fez o que era possível com o que tinha disponível, né? Talvez faltasse um pouco de maturidade para ele em determinados momentos, mas, no geral, um trabalho diferenciado, diria dessa forma. E eu internalizei tudo isso e quando eu fiz o meu relatório, eu detalhei, né, no relatório. E a minha recomendação foi, a demissão dele não é a solução do problema. Né? Ele fez o papel dele, ele alertou a diretoria, ele entregou o ofício e tem uma mensagem de vocês dizendo, né, tem que colocar home office. Né? Vocês não, diretoria, vocês não avaliaram as consequências da segurança da informação. Né? Aí eu trouxe de volta. Mas o gestor de TI, a quem vocês querem crucificar, ele trouxe o problema para vocês. Né? Vocês não levaram adiante. Aí o pessoal ainda comentou, mas ele não soube explicar da melhor forma. Eu falei, talvez ele não tenha conseguido cativar você, né, do real tamanho do problema. Mas ele trouxe e ele falou, lá está escrito, eu mostrei, né? Está escrito que se acontecesse o problema do ransomware, poderia perder todos os dados da empresa. Está escrito dessa forma. E ele ainda deu exemplos de empresas que aconteceram o problema. Né? E eu consegui, naquele momento, provar para a diretoria o quê? Que o gestor de TI tinha feito um bom trabalho. Né? Apesar de muitas informações terem sido perdidas, apesar de ter tido um caos naquele momento na empresa por uns 15, 20 dias mais ou menos, que eu acho que foi quando as coisas começaram a se restabelecer, né? A gente conseguiu o quê? A gente conseguiu manter aquele gestor de TI ainda no trabalho dele, né? E depois a gente desenvolveu um trabalho em que a gente conseguiu o quê? Treinar ele para que ele conseguisse se comunicar melhor, né? E ele conseguiu aproveitar daquela catástrofe interna, né? Junto com o trabalho que a gente fez, certo? A gente conseguiu o quê? Fazer com que a empresa enxergasse a necessidade de segurança da informação. Hoje eles se preocupam com segurança da informação. A frase do gestor, né, quando a gente apresentou o relatório completo, quando a gente apresentou a nota de segurança que a gente deu para a organização, os pontos falhos principais que nós deveríamos atuar, né, para poder corrigir, e apresentamos o plano de ação com custos e tudo mais, e a diretoria bateu o martelo e disse, faz, é prioridade. Né? A frase dele dizendo, nossa, eu nunca imaginei que eu iria conseguir, né, os recursos para fazer esse trabalho. E eu falei, tudo depende muito o quê? Do momento e da forma como você apresenta. Né? Aproveitamos, claro, um momento que a empresa estava vulnerável, ok? Mas também tudo tem a ver com a forma como você apresenta. E hoje, né, esse panorama está acontecendo novamente. Os donos de empresa estão preocupados. Né? Os donos de empresa, os diretores, eles ficam imaginando, e se acontecer aqui? Né? E aí cabe você, a gestor de TI, fazer o seu papel. Né? Você não vai esperar que o ransomware ataque a sua empresa, você seja vítima, gere uma dor de cabeça gigante para depois você fazer todo esse trabalho. Você tem que se antecipar, fazer que nem esse gestor de TI que eu conversei com você aqui agora, né? Que eu contei a história dele rapidamente. Você tem que trazer o problema, só que você tem que trazer ele da melhor forma, ok? Então, você deve estar pensando, é normal, sempre quando a gente explica, quando a gente conversa com as pessoas, né, elas pensam em alguns pontos que fazem com que elas não acreditem que isso é possível, certo? Vou te citar alguns desses pontos, né? Um deles é, por que nós seríamos vítimas de um ataque de ransomware?
certo? Não, eu não preciso dizer, né? O ataque de ransomware, ele tem duas formas, né, principais. Eu tô falando, não estou nem falando da forma técnica, né? Eu estou falando assim dos objetivos do ataque de ransomware, né? Você tem duas formas principais, certo? Eu separaria dessa forma. Primeira, ele é um ataque aleatório, né? Ele faz como? O atacante, ele não sabe quem ele está atacando, ele coloca o malware dele em uma lista de e-mail, uma lista de spam, em arquivo na internet, certo? E dispara, esperando pegar o maior número de pessoas. E ele não sabe se ele está pegando uma empresa, se ele está pegando uma empresa no Brasil, né? Uma empresa na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. Ele não sabe, né, se é empresa de pequeno, médio, grande porte, ele não sabe nem se é pessoa física. Quantos casos aí eu já recebi de ligação de pessoa física, né? Um dos casos mais assim que eu fiquei aí sentido foi uma moça, né? Ela tinha que entregar a dissertação dela de mestrado e o computador dela foi infectado pelo ransomware uma semana antes e ela tinha perdido o trabalho dela todo. E não teve muito o que ser feito para recuperar, né? Eu falei, ó, você só tem uma alternativa. Você não tem backup, você não tem como recuperar, você não tem nada copiado, você não tem nada no e-mail seu externo. Ela não tinha feito nenhum tipo de backup, eu falei o quê? Você vai ter que pagar o resgate. Ela falou, mas eu não tenho como, porque o resgate era caro, né? O resgate era muito caro para ela. Então ela tentou recuperar o máximo que ela pôde de conversas e tudo mais, mas ela perdeu boa parte do trabalho. Então, pode ser desde uma pessoa física, um estudante, por exemplo, né? Um profissional autônomo, uma pequena, média, grande empresa ou uma multinacional, como já tem casos conhecidos de multinacionais que foram afetadas, né, por um ataque de ransomware. Então eles simplesmente disparam, ok? E a intenção é, pega quem for. Teve um caso de uma empresa que me procurou, uma empresa de grande porte, em faturamento e em quantidade de funcionários. E o resgate do ransomware que pediram deles foi de apenas 13 mil reais na época. Então, assim, era muito baixo o valor do resgate. Eles até se espantaram com o valor do resgate. E eu falei, ó, se vocês pagavam logo, resolvi o problema, a gente melhora, né, para que vocês não sejam vítimas novamente. Certo? Porque, assim, o atacante não sabia quem ele tinha atacado. Então, o ransomware ele está aí, ele está rodando na internet. Você pode ter um servidor com a porta aberta e ele pode vir. Você pode ter um funcionário trabalhando no home office, né? Um fornecedor que acessa a sua rede, com a máquina dele infectada, ele pode trazer o ransomware. Você pode ter um Wi-Fi que vem um visitante, ele pode trazer, né? Ou vir via e-mail. Existem N possibilidades, né? Então, assim, essa é uma das formas que o atacante pensa. Vou distribuir o máximo possível, certo? Tentando capturar pessoas aleatórias. Okay? Mas também existem os casos de quê? De ataques, né, específicos. Esses aí são os piores. Eu já peguei alguns nos últimos 2 anos de ataques específicos, né? A gente, quando fala de tratamento de incidente de segurança, quando está dando aula, a gente chama de ataques do tipo APT, né? Traduzindo para o português, seria o quê? Ameaças persistentes avançadas. Pense assim, pense que quem vai estar fazendo esse ataque define um alvo e sabe, quando eu pegar esse alvo, o valor do resgate vai ser muito alto. Né? Então, como eles definem, né, faz parte do projeto deles, né, da taxonomia do ataque deles. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão definir, né, requisitos. Um dos que eu peguei, por exemplo, era um ransomware que somente atacava máquinas que tivessem o quê? SQL Server, o banco de dados, certo? O backup, né, de uma marca específica, ok? E o antivírus de uma marca específica. E essa é uma variante de ransomware, quando a gente for pesquisar, é uma variante de ransomware brasileira. Então, o que acontece? Imagine, se você tem um backup SQL Server, significa que é um backup, ou você tem um banco de dados SQL Server, significa que é um banco de dados pago. Não é barato, não é qualquer empresa que tem. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem uma solução de backup de mercado conceituada, certo? Significa que também não foi barato. Se você tem uma solução de antivírus também conceituada, né, você está começando a visualizar o seguinte, quem tem esse combo, né, é uma empresa. E não é uma empresa pequena.
E se não é uma empresa pequena, o que acontece? Eu posso pedir um resgate maior. Então, eu dei para vocês um exemplo de como funciona, né, um ataque persistente avançado. Okay? E aí, o que acontece? Eles vão distribuir o ransomware. Né? Ele pode tentar distribuir especificamente para as pessoas daquela empresa, né, daquele conjunto de empresas. Né? Ele pode distribuir o ransomware, só se instala quando tem aquele tipo de configuração. E por aí vai. Então, a sua organização, de você gestor que está assistindo aqui esse vídeo, ela pode ser vítima por esses dois caminhos, né? Ou de uma forma aleatória, certo? Qualquer empresa pode ser vítima, pequena, média e grande, né? Ou pessoas físicas, ou você pode ser vítima por uma combinação de fatores, por um ataque persistente avançado, o que a gente chama de APT. Né? Então, assim, não diga, por que nós seríamos vítimas? Não existe isso nesse momento. Né? Qualquer um pode ser vítima, ok? Então, todo gestor de TI que se preocupa com segurança e que quer garantir a segurança da informação tem que pensar dessa forma. Eu posso ser vítima a qualquer momento, né, de um ataque de ransomware. E por mais que eu tenha tudo, né, pode ser um ransomware novo que ele está planejado para burlar, né, as minhas defesas. Eu já peguei ataque de ransomware que criptografou o servidor de antivírus da organização, por incrível que pareça, e ele estava licenciado e atualizado, ok? Então acontece, são o quê? Vírus novos, que ainda não está na base de dados, né, daquela solução de antivírus para poder fazer o quê? Poder bloquear quando o ataque começar. Então acontece, eles tentam detectar por comportamento, mas se o ransomware for mais rápido, certo? E conseguir fazer certas ações, ele vai conseguir agir mais rápido do que o antivírus. É uma briga aí que tem de gato e rato, o pessoal que ataca com o pessoal das indústrias de antivírus. Né? Então sempre estão surgindo novas ameaças, novos problemas, novas formas que o pessoal que ataca estão burlando a forma como os antivírus trabalham. Então pode ser que aconteça, por mais que você tenha a solução mais cara de mercado, mais atualizada possível. Ok? Então, né, não pensem dessa forma. Pense o seguinte, nós somos vulneráveis sim. Ok? Sempre visualizem dessa forma. Outra coisa que os gestores de TI falam muito para mim, né? Ricardo, eu já falei, já tentei explicar, né, mas parece que ninguém me escuta. Conheço casos de empresas que eu fui visitar que a licença do antivírus estava vencida. Né? Já estava mais de 6 meses sem atualizar. Você bota a mão na cabeça e diz, não acredito nisso. Mas é verdade. Às vezes acontece. Aí você fala com o gestor de TI e ele diz, não, eu estou tentando aqui fazer a compra. Tem casos desse tipo, né? Como tem casos que a empresa é bem mais organizada e o gestor de TI quer fazer algo a mais, né? Pensando nesse diferencial, certo? E a empresa, não, mas eu já tenho A, B e C. Né? Então, às vezes a sua empresa não te escuta. Eu falo muito o seguinte, se ela não te escuta, não é ela que não quer te escutar. É você que não sabe o que explicar para eles. É você que não está conseguindo fazer o caso que eu contei lá do gestor de TI. Né? Ele explicou, ele deixou claro. Quando eu vi as mensagens, eu vi o ofício, eu entendi, né, o que ele estava falando. Mas ele não conseguiu o quê? Sensibilizar a diretoria dele, porque ele não fez da forma mais correta, ele não usou números, ele não falou da linguagem do negócio, ele não falou dos objetivos, ele não conseguiu demonstrar, não conseguiu vender aquela necessidade, aquele projeto internamente. Okay? Eu falo muito assim, olhe para os outros setores da sua organização, olhe lá para o setor de marketing, olhe para o setor comercial, ou até para o setor de operações, né? Que é o core business, geralmente, de alguma organização, setor de operações. Veja como eles vendem um projeto, veja como eles vendem uma ideia, né? Veja como eles conseguem fazer. E aí tente replicar dentro da sua organização. Né? Então, quando a pessoa fala, eu já alertei, mas não me escutaram, eu digo, continue alertando, né? Mas faça da maneira correta. E sempre entenda o seguinte, é sua obrigação, gestor de TI, que é o responsável pela segurança da informação na grande maioria das empresas, né, continuar esse alerta, continuar apresentando os pontos de falha, tentar convencer a diretoria.
Porque, no final das contas, caso aconteça um ataque, caso aconteça um problema, quem vai ser cobrado? Quem vai ter a cabeça a prêmio? Né? Quem vai ser colocado para trabalhar 24 horas, 48 horas, 72 horas seguidas para resolver? Vai ser você. Então, quanto mais você continuar insistindo, quanto mais você continuar, né, tentando mostrar o tamanho do problema, vai ser melhor para você. Né? Outra coisa que eu escuto muito de gestores de TI, mas aqui nós já fizemos tudo que mandam boas práticas, como por exemplo, antivírus atualizado, pago, atualizações de segurança rodando todos os dias, todas as semanas. Aqui a gente tem firewall, né, firewall avançado, que faz o controle da rede, que avalia ransomware, o nosso antivírus tem um anti-spam, o nosso e-mail tem um anti-spam, tem um antivírus, a gente tem tudo. A gente tem backup, e alguns deles ainda falam, não, porque a gente tem redundância, né? A gente tem A, tem B, tem C, certo? E aí, o que é que eles falam? A gente já fez tudo, mas quando o gestor fala dessa forma, ele está pensando somente no técnico. Né? É algo comum do gestor de TI, é algo que eu falo muito, né? Que eu bato muito nessa tecla. O gestor de TI que quer garantir a segurança, ele não tem que pensar apenas no técnico, ele tem que estar sempre pensando em algo a mais, ok? Ele tem que sair desse mundo só do técnico, botar a cabeça dele fora da caixa e ver todas as outras possibilidades que podem acontecer. Né? Eu falo muito isso porque a parte técnica, nesse momento, se você acabar de fazer, de configurar, pode ser que ela esteja perfeita, ok? Mas pode ser que surja uma falha nova amanhã. Né? E amanhã, o que acontece? Você ainda não atualizou. A sua caixa lá, a sua ferramenta não está pronta ainda. E aí você pode ser vítima por isso. Né? Então você tem que ter muito cuidado quando você apenas olha para a parte técnica para dizer que já fez de tudo. Né? Como eu comentei antes, existem casos específicos de ataque, né? Existem várias formas de você fazer o ataque, procurando por alvos específicos, falhas específicas, ferramentas específicas de segurança que estão rodando na organização para que o atacante faça com que o ataque seja mais eficaz. Né? Então, muito cuidado quando você pensa que fiz a parte técnica e está tudo ok, certo? É por isso que eu falo muito o quê? Essa forma mais errada de você se proteger, né? Você, na verdade, assim, a parte técnica é uma obrigação, você vai ter que ter. Né? A forma mais errada é você afirmar que tecnicamente você já fez tudo e você chegou no limite do que você pode fazer caso um ataque de ransomware ocorra na sua organização. Né? E qual seria a maneira certa de fazer, Ricardo? O que é que você aconselha que seja feito? Quando o pessoal me pergunta sobre isso, né, é muito comum. Aconteceu esse problema do ransomware, né, nas últimas 2 semanas, foi bastante divulgado. Eu recebi ligação de meu pai, de minha mãe, de amigo, né, de parente, de empresas, clientes, né, recebi perguntas na internet. E como é que isso aconteceu, Ricardo? A grande empresa dessa aconteceu, eles foram vítimas. O que é que você teria feito? Né? Como é que você iria propor? Então vem muita gente perguntando, né? Como é que é a melhor forma? O que é que você acha mais correto de fazer? Certo? E o pessoal sempre olha para o técnico, né? Será que eles não tinham as ferramentas técnicas? Será? Por que aquilo aconteceu? É inadmissível aquilo acontecer. Então, assim, você escuta de tudo. Eu escutei de tudo um pouquinho e eu sempre respondi assim, ó, ninguém sabe de fato como aconteceu, nem como eles vão reagir. Mas vamos ver como vai ser feita a reação. E o que é que eu dizia para todo mundo? Não tem como você garantir os 100% de segurança, eu sempre reforço isso. Por mais que você tenha o maior investimento do mundo, não tem como você garantir esse 100% de segurança, certo? Mas você tem como fazer o quê? Um planejamento completo para que você possa dizer o seguinte, eu estou garantindo dentro do nível aceitável que a minha empresa espera, né, caso sejamos vítimas de um ataque de ransomware, a gente poder agir, certo? Eu tento explicar dessa forma. E aí eu volto para o seguinte, como a gente está falando de um ataque, né, ou seja, é de um incidente de segurança que estaria acontecendo na sua organização, você tem que estar preparado para reagir para um incidente de segurança. Essa é a minha maneira
né, que eu penso que é a mais correta que você possa ter, né, diante de um ataque desse tipo. E como é você estar preparado para reagir? E, cara, você está falando somente em reagir após o ataque? Não, as pessoas se enganam, né? Uma boa metodologia de tratamento de incidente de segurança, ela é composta de algumas etapas, né? Quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem que pensar sempre em metodologias, em processo, em organização e ferramentas tecnológicas para te apoiar nisso. Certo? Então, como é que funciona essa metodologia de tratamento de um incidente de segurança? Eu resolvi trazer 4 etapas aqui que você pode ter, né, de uma metodologia. Aqui normalmente a gente aplica em clientes, ela tem 6 etapas, eu vou simplificar ela aqui em 4 etapas para vocês. Primeiro ponto, você tem que ter o quê? Ferramentas para detectar o tipo de ataque, né? Você tem que estar preparado, porque não adianta de nada, você foi vítima de um ataque agora, que é o que mais acontece nas empresas. Você é vítima de um ataque de ransomware, a pessoa me liga, né, me procura e ela quer o quê? Quer que recupere, claro, primeiro ponto, ela quer voltar à operação, e depois ela quer que você faça o quê? Proteja para que não aconteça de novo. Como é que eu vou proteger para que não aconteça de novo se eu não sei como aconteceu? Né? Saber como aconteceu é o quê? É ter ferramenta de detecção, certo? Você pode ter o quê? Nos logs do seu antivírus, nos logs dos seus servidores, você pode ter uma ferramenta de antivírus, uma ferramenta de detecção, né, de tráfego malicioso na rede. Você tem que ter um pacote de ferramentas e um pacote de processos bem configurados para que você possa fazer o quê? Você possa ter facilidade para identificar como aquele ransomware entrou na sua organização e, de fato, te atacou. Quando ficar claro para você, né, essa necessidade da detecção e você ter as ferramentas ideais para que você possa detectar o ransomware, você vai ver que a partir daí, qualquer tomada de decisão no processo de recuperação, no processo, né, de contenção, que é outro que a gente vai falar, vai ficar muito mais fácil, porque você sabe com o que você está lidando. Voltando aqui, citar a arte da guerra. Né? Eles falam que se você vai entrar em uma guerra, né? Imagina dessa forma, e você se conhece, né? E conhece o seu inimigo, a chance de sua vitória é de 100%. Ok? Se você só se conhece e não conhece seu inimigo, né? Ninguém sabe quem é que vai ganhar essa batalha. E se você não conhece nem a você mesmo, nem o seu inimigo, você já perdeu essa guerra. Então, o que é que você tem que pensar? Se você se conhece, ou seja, você tem que estar bem preparado, tem que estar bem organizado, e você tem ferramentas para poder entender como o seu inimigo veio, como ele te atacou, né, como ele chegou ali, qual o dano que ele fez em você, se ele ainda está presente ali dentro, só esperando você se recuperar. Conheço vários casos de empresa que pagaram o resgate, recuperaram os dados, no outro dia, atacados de novo. E aí tiveram que pagar o resgate de novo. Eu conheço uma empresa que pediu música no Fantástico, né? Como o gerente aí me ligou e falou, Ricardo, vou pedir música no Fantástico. Porque eles foram vítimas 3 vezes em menos de 15 dias. Então, você tem que saber como está acontecendo, porque senão você é refém. Né? E você só consegue isso com o quê? Se você tiver a etapa de detecção, né, bem organizada. É nesse momento que eu falo, você tem que estar preparado. Né? Na metodologia que a gente trabalha, preparação e detecção são etapas um pouco separadas, mas aqui a gente pode juntar, ok? Então, você se prepara e está pronto para detectar. Essa é a primeira etapa. Senão você não tem como andar mais. Após a etapa de detecção e preparação estar pronta, você tem que fazer o quê? Você tem que partir para contenção. Né? Uma das coisas que a gente fala muito é, você tem que conter o problema. Né? Ou seja, conter a tomada de decisão emergencial. Né? O que é que você vai tirar do ar, o que é que você vai desconectar, você vai tirar todos os seus sistemas do ar, você vai emitir um comunicado se você ficou fora, né? Você vai evitar um problema maior, então você vai ter que agir nesse caso. E aí o que é que eu percebo na maioria das vezes? As empresas não têm isso planejado. Né? Na hora da contenção, né, elas não sabem, eu posso desligar um sistema? A empresa de e-commerce que for vítima, né? E se eu desligar o sistema eu perco milhões, eu estou perdendo aqui informação, eu estou com parte da minha operação parada. Posso parar a operação como um todo? Né, para evitar o dano? Então isso tem que estar bem conversado.
né? Isso tem que estar o quê? Isso tem que estar bem discutido dentro da organização. Tem que estar claro os papéis de quem pode decidir, quem vai parar e quem não vai parar, né? Quem pode autorizar a parada, né? Quem pode autorizar não desliga esse sistema. Quando tiver um momento desse, né? O ransomware está atacando, você foi vítima de ataque, né? Quem assume o comando da operação, né? O CISO, o gerente de TI, ele vai ter autonomia para resolver o problema, né? Inclusive, na hora que você até planeja isso, você avalia se ele tem a capacidade, né, gerencial de assumir essa operação. Então, essa é a parte de conter. Ela tem que estar totalmente o quê? Planejada, certo? Para que você possa fazer a parte de contenção daquele problema, para você diminuir os danos. Esse é a segunda etapa. Você vai conter o problema. Você já detectou, já sabe como você vai conter. Agora, como você já sabe como o ataque veio, né? Porque você detectou da forma correta, você consegue diminuir o dano dele. Evitar o quê? Que ele se propague novamente na sua rede, por exemplo. Que ele ataque um parceiro, que ele ataque uma filial e por aí vai. Aí você vai conter este problema. Depois você vai partir para a etapa de quê? De evitar, né? Você é a sanitização, vamos chamar assim. Agora que você já sabe como ele veio, você já conteve o problema, você tem que fazer o quê? Opa, agora eu vou limpar, né? Para que eu faça o quê? Eu consiga preparar o meu ambiente para ser restaurado. Então, você vai evitar que ele volte a acontecer, certo? E a última etapa é a etapa de recuperação. Agora que você tem o conhecimento do que aconteceu, você sabe até o tamanho do dano, você, né, já sabe avaliar, você conteve, você tem a tranquilidade de poder restaurar, né, o seu ambiente novamente. Você vai partir para restaurar, para que você não seja o quê? Pegue de surpresa de novo com algum problema, né? Então, você restaura o seu sistema agora em um ambiente mais saudável, teoricamente mais seguro, né? E quando você restaurar o seu sistema, certo? A gente também tem eu falei que seriam 6 etapas, né? A sexta etapa seria você avaliar e aprender, né? Você entender onde você falhou, o que você poderia ter melhorado de processo, né? Como ele chegou, foi uma variante nova, aprender um pouco mais sobre ele, né? Se você tem essa metodologia trabalhada na sua organização, significa que você já pensou sobre ela, você já implantou, você já deixou ela toda certinha, né? Então você tem capacidade de olhar o seguinte: poxa, nós fizemos todo um planejamento, né? Os 99,9% de segurança está aqui no meu planejamento. Foi que falhou ou o que a gente não previu, que é normal, né, de acontecer. Opa, falhamos nisso aqui, não previmos isso. Ou não, previmos, né, não falhamos no nosso planejamento, mas foi o quê? Uma falha de uma ferramenta, né? Foi uma falha de atualização, ou um ataque do tipo zero day, ou um ataque persistente avançado para o conjunto de ferramentas que a gente tinha. Tá, ok. Se foi desse tipo, o que eu vou fazer agora, né, para evitar que ele volte? Né? Então você tem que pensar o quê? Você tem que fazer essa avaliação e aprender com o que houve, né? Então, esse daí é a melhor maneira de você tratar um incidente do tipo, né? Você tem que pensar o quê? Você tem que pensar que você tem que ter um conjunto de ação preparados, bem planejados, tem que estar escrito, tem que estar treinado, tem que ter pessoas capacitadas, tem que estar validado para o quê? Você está pronto para reagir. E aí eu digo, o que é que falta? Na maioria das empresas, falta esse planejamento. Na maioria das empresas, o gestor de TI pensa, não, eu já botei um antivírus, eu já estou atualizando, eu já faço o ABC pensando na ação técnica, eu tenho até um backup, né? E o que acontece? Eu estou seguro, eu já estou fazendo o que eu posso fazer. Mas ele esquece de quê? De que quando acontece o problema, tudo vira um caos. Como vira um caos, as pessoas perdem a noção do que está acontecendo, perdem a noção do que está fazendo, né? O exemplo do backup. A maioria dos gestores fala, não, mas aqui se acontecer e me invadirem, passarem todas as linhas de defesa, eu tenho um backup. Aí eu pergunto, e você recupera o seu backup em quanto tempo? Você recupera em quanto tempo? Você tem os servidores para recuperar o backup? Você tem uma infraestrutura de redundância? Como é que está aí agora? Aí o gestor faz uma conta e diz, eu acho que eu recupero vou chutar aqui, 3 dias.
eu devolvo a pergunta. E a sua empresa tolera 3 dias? Ou melhor, a sua empresa sabe que caso isso aconteça, você vai demorar 3 dias, no melhor dos casos, para recuperar tudo, né? E ela está ciente e ela concorda com você que é o correto? A resposta sempre é não, né? Porque assim, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de situação da forma mais correta, né? E agora, né, é o que eu falei no começo, você, gestor de TI, deve aproveitar dessa oportunidade, né, que está na mídia, né, que está visível o ataque, está visível o tamanho do problema, né? Pega as dicas que eu fui passando aqui nesse vídeo e você faz o quê? Você faz o seu planejamento, né? Você elabora, você avalia, certo? Você pensa fora da caixa. Aqui a caixa das ferramentas de segurança, pensa fora, pensa no negócio, pensa na organização da empresa, pensa no tempo de recuperação, pensa no procedimento, né, de tratamento de incidente, um procedimento de recuperação de desastre, exercita ele, executa ele, leva a informação para a organização, dá um número real com foco na organização. Para você conseguir o quê? Convencer de uma forma diferente a sua gestão da importância de se pensar nesse assunto. E também fazer que nem o nosso amigo, né, gestor de TI, que eu contei o caso dele, né, você está preparado. Caso você seja vítima de um ataque, né, você o quê? Você ter documentado, você ter explicado à sua organização o que você precisar fazer, quanto tempo você vai demorar para se recuperar, ou caso você seja vítima de um ataque, que você não tem como se recuperar, que é o que acontece na grande maioria das empresas. Eles não têm a estrutura necessária para se recuperar, né? E talvez a única alternativa seja pagar o resgate. Teve uma empresa que foi vítima de ataque de ransomware, né? A gente foi lá, né, fez o trabalho, a gente não conseguiu recuperar e aí o pessoal pagou o resgate. E eu fiz um planejamento, né, fiz uma proposta para eles e levantei uma média de custo que seria para deixar a empresa dele organizada. Eu escutei do diretor da empresa: por esse custo aqui eu prefiro correr o risco de pagar o resgate. Falei, tudo bem, né? É a sua visão. Eu ainda brinquei com ele, falei, ó, hoje é esse custo, né? É associado ao Bitcoin, não sei quanto o Bitcoin vai estar valendo mais na frente. Mas a visão do diretor. O meu papel como consultor, o meu papel como gestor, né, junto com o gerente de TI daquela empresa, foi de levar para o diretor para ele tomar a decisão. Mas ficou claro que ele disse, eu não vou investir tudo isso nesse momento, eu vou correr o risco, né? Mas a gente fez o papel de comunicar, certo? E para a conclusão aqui do nosso vídeo, né, eu sempre reforço, não existe 100% de segurança, ok? Nunca afirme isso, nunca garanta. Deixe claro as possibilidades, ok? Mostre até onde você está fazendo, né, e quais as consequências. E reforce o quê? Que você pode estar preparado para agir, mas você precisa das ferramentas corretas. Ferramentas não só tecnológicas, você precisa dos processos, da documentação, dos níveis de responsabilidade, autorização e tudo mais, certo? E você se prepara para agir, né? Você está preparado para agir caso o ransomware te ataque, caso você sofra um incidente desse, né, grande, certo? E o principal, né? Poucas empresas pensam dessa forma, pois poucos gestores de TI pensam dessa forma. Você, gestor de TI que está vendo aqui agora, eu espero que eu tenha conseguido em pouco tempo passar para você a importância que é você pensar, né, com a visão mais gerencial, mais do negócio, certo? Mais pensando, né, e não só em como me defender de um ataque, mas em como me preparar, como estar pronto para detectar, quais ferramentas eu vou ter para me defender, né? Como eu vou conter os ataques, como eu vou evitar, erradicar que ele aconteça na minha rede, como eu vou me restaurar, ou seja, você está preparado para agir através de uma metodologia bem trabalhada e estruturada, né? Então, esse é o principal ponto que eu vejo que não tem nas empresas, certo? Mas você pode ter e não é tão complexo.
ok? E eu quero aproveitar, você está vendo esse vídeo, reforçar o convite para o workshop de segurança da informação que eu estarei promovendo. Ele será online, ele será gratuito, ele será dos dias 13 a 19 de setembro. E neste workshop de segurança, eu vou estar compartilhando com você, gestor, mais de como você pode fazer para garantir a segurança da informação aos dados da sua empresa em apenas 3 meses, certo? Aqui embaixo vai estar o link para inscrição. Nas minhas redes sociais também, dá uma olhada na bio. Lá tem um link para inscrição no evento, certo? Se você ainda não está inscrito, clica e se inscreve, certo? Quando você se inscrever, clica e entra no grupo do WhatsApp, que lá nós estamos compartilhando materiais para você, gestor de TI. Tá bom? Abraços. Deixe os comentários se tiverem dúvidas, tá certo? Valeu!